Olá, meus amores! Vamos iniciar mais uma aula de geografia com o estudo do conteúdo Elementos do Clima e tipos de clima no Brasil. O conteúdo que estamos estudando é Elementos do Clima. O clima, ele é composto por alguns elementos. Como eu falei para vocês na aula passada, o clima não é igual nas mesmas regiões. Em cada região, ele se apresenta de uma forma. E esse clima é composto por alguns elementos: a temperatura, a umidade do ar, a pressão atmosférica e a radiação solar. Então, esses quatro elementos compõem o clima. E em cada região, esses elementos têm uma forma, certo? A radiação solar é a radiação ou o calor do Sol, que é recebido pela Terra. E com isso, a radiação solar, ou a luz do Sol, em cada região, ela é apresentada de uma forma. E não é em todos os lugares da Terra que a luz do Sol é mais quente. Em cada lugar da Terra, a luz do Sol é recebida de uma forma. Existem lugares que a luz do Sol é pouca, né? O calor do Sol é pouco, e em outros lugares da Terra que recebem mais luz solar ou radiação solar. Por isso que existem as zonas térmicas de iluminação ou climáticas. O que são essas zonas térmicas? São a classificação da Terra por regiões, dependendo da quantidade de radiação solar que ela recebe. Por exemplo, a zona glacial ártica, essa partezinha azul, ela recebe pouca ou muita luz solar? Recebe pouca, por isso ela é zona glacial ártica. Já que na zona tropical e intertropical existe mais radiação solar, é uma parte da Terra que recebe mais luz solar. Por que eles têm essa classificação zonas térmicas? A Terra, olha só, como o nosso planeta possui uma determinada inclinação em seu eixo, nem todas as partes da superfície terrestre recebem a mesma quantidade de radiação solar. Então, devido à Terra ser um pouco inclinada, nem todas as regiões recebem a mesma quantidade de luz solar. Por isso, tem a classificação de zonas térmicas de iluminação ou climática, porque cada parte recebe uma quantidade de luz solar. Bom, tipos de clima no Brasil. Cada região do Brasil possui um tipo de clima. Quais são os climas que existem no Brasil? O equatorial. Esse clima equatorial é o clima predominante na região amazônica, que abrange a região norte e possui os estados de Mato Grosso e Maranhão. A temperatura média anual é elevada, variando entre 25 e 27. Ou seja, onde possui o clima equatorial são regiões com altas temperaturas. Existe o clima tropical, abrange estados da região centro-oeste, nordeste, norte e sudeste. Apresenta duas estações bem definidas. Então, nesse clima, nessas regiões onde apresenta o clima tropical, existem duas estações bem definidas, que é o inverno, onde é seco, e o verão, que é chuvoso. Então, nessas regiões que possuem o clima tropical, existem duas estações bem definidas. Estações que é o tempo seco, que é o inverno, e o tempo chuvoso, que é o verão. Existe o clima semiárido. Esse clima do Brasil predomina no interior nordestino. A temperatura é elevada, com média de 27, e as chuvas são escassas e irregulares. Então, as regiões que possuem ou apresentam um clima semiárido têm altas temperaturas e tem escassez de chuva, ou seja, quase não chove nessas regiões com clima semiárido. Além de ser uma região muito quente, ela também quase não apresenta chuvas. Qual o outro clima? Tropical de altitude, típico das áreas mais elevadas dos estados do Sudeste, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A temperatura com média anual entre 18 e 22 é mais baixa nas áreas mais altas do relevo. Então,
Conforme a localização dessa região, existem baixas temperaturas. Uma característica desse clima são as geadas durante o inverno. Então, aqui você já viu que nas regiões que apresentam o clima tropical de altitude, já tem uma temperatura mais baixa, já apresentam frio. O outro clima é tropical atlântico. Está presente na zona litorânea, que se estende do Rio de Janeiro do Norte, no Rio Grande do Norte, perdão, no Nordeste ao Paraná no Sul. A temperatura é elevada por volta de 25 graus. As chuvas regulares e bem distribuídas são mais intensas no Sul e no Sudeste durante o verão do Nordeste. Então, aqui é o clima tropical atlântico. Durante o inverno, né, possuem muitas chuvas mais intensas. Subtropical, clima predominante nas porções do território brasileiro, situada no sul do Trópico de Capricórnio, na zona climática temperada do sul. Inclui, quais são essas regiões que apresentam o clima subtropical? Inclui os estados da região sul e parte de São Paulo e Mato Grosso do Sul. A temperatura média é 18 graus. Então, vocês já viram que aqui nas regiões subtropical, aqui no mapa, subtropical é essa região aqui, a pontinha do mapa, ó. Nessas regiões que possuem um clima subtropical, já são regiões com baixas temperaturas. O que quer dizer? Que são regiões mais frias. Como eu expliquei na aula passada para vocês, quanto maior o número da temperatura, mais quente é o lugar. Quanto mais baixo é o número, mais frio é o lugar. Então, o número mais alto são regiões que possuem uma temperatura muito quente. Já quando aqui, ó, 18, já é temperaturas mais baixas que possuem clima mais frio. E na atividade de vocês de hoje, vocês vão estudar sobre o clima. Vocês vão encontrar as respostas todas naquele texto. Todas as respostas você encontra no texto. A questão 3, observe o mapa abaixo e descreva as características dos dois climas que predominam no território brasileiro. O que vocês irão fazer? Escolher dois desses climas que são apresentados aqui no mapa e explicar sobre eles. Por exemplo, se vocês escolheram o equatorial e o tropical, vocês devem escrever aqui e explicar sobre os dois, certo? Então, essa foi a nossa aula de geografia. Qualquer dúvida é só me procurar. Beijos, beijos. Tchau, tchau, meus amores.